recentemente a gente viu um debate lá no Congresso Nacional em que, resumindo, a pena para uma menina que foi estuprada, uma mulher que foi estuprada, e caso ela fizer o aborto depois da 22ª semana, que a pena dela é o dobro do que o estuprador. Parece que isso vai ser engavetado, eles estão dando um jeitinho, vão criar uma comissão, não sei o quê, porque a repercussão foi muito ruim. Não tem o apoio do governo, é só uma ala lá, inclusive um dos deputados chegou a dizer, não, vamos fazer isso, vamos aprovar para ver se o presidente está do lado dos evangélicos, se não está. Olha para você ver que ponto que chega a situação. Eu queria a opinião de vocês, vou ouvir cada uma, porque é importante, ainda mais vocês que mexem na área de saúde, eu penso que uma menina que é estuprada de 10, 11 anos, às vezes, dependendo da região que ela viver, a mãe vai achar que ela está engordando, que é uma verminose. Se ela não contar o que é, vai... Tá engordando, é assim mesmo. Tem gente que acha até bonitinho quando a criança está engordando, está mais gordinha, até que descobre que ela foi abusada. E aí vem esse caso. Como é que você faz? Uma menina cuidando de outra menina. É muito complicado. Eu queria a opinião de vocês sobre isso. Vou começar com você, Lourdinha. Olha, como a Andréia falou, né? Isso é uma questão cultural, é um patriarcado muito forte na nossa cultura, né? E a gente observa que as mulheres e as meninas, normalmente elas estão vulneráveis dentro da sua própria casa, porque nem sempre, né, o agressor ele é um desconhecido ou é de fora, né? Então, para ver o tanto que essa questão cultural, né, ela está arraigada, né, dentro do nosso dia a dia, da nossa cultura. Então, uma coisa, assim, quando a Carol fala que realmente não é um problema só de saúde ou de segurança pública, é uma coisa, é um tema muito complexo e ele está em todas as áreas e setores e disciplinas. Por quê? Porque quando você tem uma menina que está dentro de uma escola, que ela está estudando, que ela está aprendendo português, matemática, ela está se empoderando, ela está tendo conhecimento. E o que a gente observa? A violência, ela não está só dentro de minorias também, de classes sociais. Ela está em todas. Mas nem sempre a mulher ou a menina, né, ou a vítima, ela tem essa consciência e esse conhecimento do poder dela, porque ela não teve essa oportunidade. Ou, às vezes, teve a oportunidade e não... O próprio meio, né, não ajudou. Então, assim, é um desafio grande. Hoje, isso é muito mais visualizado, né, porque a gente hoje vive num mundo, né, mais interativo. Só que a gente precisa de trabalhar juntos. E a gente observa essa dificuldade. A gente precisa de estar junto. É educação, é assistência social, é saúde, né, segurança pública. E eu acho que a gente ainda está muito fragmentado, sabe? Então, quando você vê, né, um certo grupo com uma mentalidade fragmentada dessa, né, dentro da política ou de qualquer, né, instituição, você observa que realmente isso é fruto da nossa cultura. E não é só por esse lado, né? Então, assim, isso a menina que foi estuprada ou que teve violência sexual, ela ser... assim, com a possibilidade de condenação muito maior do agressor, isso é um retrocesso muito grande, né? Enquanto Brasil, a gente sabe que outros países já estão mais evoluídos, mas isso é fruto da nossa cultura, do nosso entendimento, né, da nossa criação. Então, quando a Andréia coloca também essa complexidade da gente falar, é importante, mas a gente precisa, eu acho que, de trabalhar mais holisticamente, junto com todas as disciplinas e todos os setores envolvidos. Nós não podemos mais cada um ficar no seu quadrado. Por quê? Porque o usuário atendido, né, as pessoas que estão
sendo violentadas. E nós? Se você for fazer um retrocesso, eu sou mulher. Eu já fui muitas vezes violentada e para mim era normal. Para mim, não, isso faz parte, né? É o jeito que eu fui criado, porque a gente é criado dessa forma. Então, a gente precisa realmente mudar isso e não deixar uma parcela com um entendimento único, né? Imperar e querer que isso vire lei e tem que ser assim. Seria um retrocesso muito grande, mas eu acredito que igual você falou, né? Isso vai ter muita discussão. Hoje a gente é muito mais aberta à discussão para não deixar isso acontecer. Retroceder. Ana Carolina. Geraldo, vou falar de um modo assim, como vigilância mesmo, né? Acho que a gente não teria que discutir sobre aborto nessa situação se não houvesse estupro. Então, mais uma vez, eu reforço, concordo com tudo que a Lurdinha explicou aqui e ainda reforço. Os políticos, eles deveriam gastar a energia deles, as propostas deles, em pensar em algo que reduza, que a gente não tenha meninas que tenham que passar por esse tipo de processo. É uma lei que já existe há muito tempo, né? Eu acho que as forças, elas deveriam estar voltadas para prevenção e erradicação. E não discutir algo que já é válido, envolvendo questões que eu acho que se torna até um pouco pessoal, né, Geraldo? Assim, igual você colocou, vão ver de qual, se está do lado de evangélico, e não se pensa, né, na pessoa que passou por uma violência tão grande e ainda tem que ser avaliado o que vai acontecer. Então, é uma lei que ela já existe, que ela tem... ela já tem anos aí e a gente não gasta energia pensando em como acabar com ela. Então, meu olho de vigilância é esse. Eu volto a falar, nós temos que gastar as energias em promoção e prevenção. E não mexer no que já está acontecendo há muito tempo. Como você disse, né? Eu acho que é muito raso você colocar uma vítima de estupro, de violência, como objeto de troca política, né? Para ver se esse ou aquele político apoia esse ou aquele segmento da sociedade. Acho que isso não é muito de política, né? Isso é ciência. É minha opinião. Então, eu penso assim. Sua análise, André, sobre essa questão aí, essa proposta que equipara o aborto após a 22ª semana ao crime de homicídio com uma pena mais que o dobro para a vítima do que para o estuprador. A gente, primeiro, na hora que vocês estavam falando, eu fiquei pensando se quem propôs essa lei, essa mudança, se são homens, né? Será que são mulheres? Tem alguma mulher no meio dessa... E se tiver, não, será que é a maioria? Tem. Mas será que a maioria é mulher? No meio tem. Porque eu acredito que se fossem aliás, só inclusive, mulheres... teve umas depois da repercussão, estava no meio, depois da repercussão ruim, retiraram o nome. Pois é. Mas estava no meio. Provavelmente deve ser a maioria, deve ser homem. Né? E um homem falar sobre os direitos que a mulher tem sobre o próprio corpo já é um tipo de violência. Né? Porque quem tem que falar dos direitos do próprio corpo é a mulher. Mas o que eu penso, Geraldo? Que quando a gente pensa no fenômeno da violência, o primeiro fato, a gente tem que caracterizar para o nosso ouvinte o que é política pública. Política pública são as ações, medidas de responsabilidade do Estado para promover saúde física, mental e social do cidadão. Então, quando a gente entende a política pública, é a responsabilidade que o Estado tem para viabilizar que a gente tenha esse tipo de saúde, as políticas públicas, né? E a saúde pública é o acesso a essas ações. E aí, quando a gente pensa que o Congresso, ao invés de estar preocupado em analisar e combater o fenômeno da violência no nosso país, onde a cada 8 minutos uma menina é estuprada, onde a cada dia cerca de 3 mulheres são assassinadas, peraí, a gente tem que parar e pensar assim, tem um erro, porque o Estado está fracassando. O Estado está fracassando em proteger essas meninas e mulheres. E ao invés de se ater, né, nessa cronologia hipócrita
né? Porque uma menina de 10 anos, muitas vezes, ela corre o risco de morrer se levar uma gravidez a cabo, independente se foi estupro ou não, né? Se foi aí, né, da cultura, mas porque é estupro sempre, né? Uma menina de 10 anos. Mas se essa menina engravidou, a primeira coisa que tem que se pensar é na vida dessa criança, né? Então, quando a gente, é o que você diz, a gente vê usar um tema tão sério, um problema tão grave dentro do nosso país, e querer usar isso como moeda de troca para um curral eleitoreiro, o meu sentimento é de vergonha. Vergonha de ver a gente deixando de lado uma questão, um problema tão grave que é a violência contra meninas e mulheres, e ter que discutir uma coisa dessa. Isso é uma barbaridade.